Olá pessoas, Professor Francisco com vocês e voltamos com nossas atividades. A de hoje em particular eu sinto como muito importante, não só para a área de ciências, mas para qualquer área, para a comunicação humana e não só a comunicação, para que a gente possa fazer um ajuntamento de informações. É essencial que eu e vocês sejamos capazes de interpretar, de ler um gráfico. E, portanto, a aula de hoje é para que a gente possa, então, fazer algumas questões que envolvem informações que estão contidas em gráficos. Portanto, sem mais delongas, olha a sua tela. Muito bem, essa aqui então é atividade de fixação 3 da terceira etapa módulo 1, unidade 1 no primeiro semestre. Eis aí a primeira questão, observa no seu material esse gráfico, tá? Então, em qual dia da semana houve maior quantidade de visitantes, segundo o gráfico? B. Em qual dia da semana houve menos visitantes? C. Quantas pessoas ao todo visitaram o Parque do Ibirapuera nos 5 dias? Vamos lá, por partes, sem problemas. Veja, primeiro, leia os eixos que estão no gráfico. O eixo X, que está na horizontal, e o eixo Y, que está na vertical. No eixo X, ele quer te informar os dias da semana, que estão aí de segunda até sexta-feira, portanto, excetuamos sábado e domingo. No eixo Y, você tem a quantidade de seres humanos que visitaram o Parque do Ibirapuera, não é? Lá em São Paulo. Muito bem, esse gráfico, aquele gráfico de colunas, é um gráfico relativamente fácil de ler, mas você precisa primeiro dessas informações que estão nos eixos, tá bom? Bom, então você vai perceber que na segunda-feira nós tivemos aí um quantitativo de 446 visitantes no parque. Na terça-feira, estimou-se 732 visitantes. Na quarta, diminuiu 655. Na quinta, foram menos ainda, 491. E na sexta-feira, provavelmente porque sextou, a maioria das pessoas quis visitar o Parque do Ibirapuera, são 804, né? Tendo em vista essa leitura, essa interpretação que nós fizemos do gráfico, agora sim estamos prontos para poder ler aí as alternativas e o que se pede. Veja, na letra A se pede assim: em qual dia da semana houve maior quantidade de visitantes, não é? Muito fácil. Muito simples, a gente já até comentou em tom de troça de brincadeira, foi exatamente na sexta-feira, é quando tivemos a maior parte dos visitantes. Tá bom, em qual dia da semana teve menos? Exatamente a segundona. Quando começa a segunda, a gente sabe, a gente já começa mais lento, nem vontade no parque dá. Pelo menos assim é que está posto aí pelos gráficos, né? Por fim, ele pergunta na letra C: quantas pessoas ao todo visitaram o parque nos 5 dias em que foi, obviamente, constatado, né, daquela semana? Bom, para fazer isso, basta uma soma simples. 446 mais 732 mais 655 mais 491 mais 804. Isso daí está dando 3.128 pessoas, simplesmente somando esse quantitativo, tudo muito tranquilo, né? Portanto, das alternativas que nós temos aí, qual que preenche a resposta das questões A, B e C? Sem dúvida nenhuma, você foi esperto e marcou a letra ázima, tá? Sexta-feira, segunda-feira e 3.128 seres humanos que visitaram o Parque do Ibirapuera. Agora nem eu mais erro o nome, tá? Esse é só um tipo de gráfico que a gente pode fazer a nossa análise. Existem tanto outros, né? Gráficos simplesmente que tem algum tipo de curva, gráficos que pode ser num formato de uma pizza, né? Como se diz normalmente aí, né?
Todos eles a gente precisa analisar. Primeiro, né, o que o gráfico está te trazendo, qual que é a informação que ele está tentando te passar, não é? E para isso, olha sempre os eixos X, Y e o título do gráfico. É a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Temos mais um gráfico para analisar. Vem comigo. Bom, o próximo gráfico aqui, ele tá assim, esse também é um gráfico de colunas, só que são colunas comparativas e agora as colunas estão na horizontal. Dá uma olhada aí o que nós vamos fazer com esse gráfico antes de analisá-lo. O estado das florestas do planeta e o que foi devastado pela ocupação humana são os dados que estão representados no gráfico a seguir. Observe esses dados que foram publicados na revista Época. E tem tempo, viu, gente? A época de 1999, quase na virada aí do século, né? E aí a gente vai responder às questões. Primeiro, vamos analisar o gráfico do jeito que eu te ensinei, tá? Dá uma olhada primeiro no título. O título aqui tá um título um tanto quanto poético, né? A morte das florestas, para poder apontar a devastação, né? A queimada, né? Que a gente está vendo muito, inclusive ultimamente, não é? Ou seja, tudo por ação humana nesse caso. E aí ele coloca o seguinte aqui no gráfico. No eixo X, o que eu tenho é a quantidade em quilômetros quadrados, tá? Milhões de quilômetros quadrados. A quantidade devastada e a quantidade de florestas que tinha antes, tá? Você vai entender isso já já. E aqui no eixo Y, eu teria aí, né, nesse caso, cada um dos continentes do planeta Terra, tá vendo? Cada um dos continentes onde tem área de floresta. Importante observar essa informação anexa aqui. Ela que vai ser, dessa vez, a chave para que a gente possa interpretar esse gráfico. Em vermelho, ele coloca qual seria a área que está desmatada. E em azul, a área atual de florestas. Portanto, para você ter a área total que você teria anteriormente, você teria que somar a área que foi desmatada e a área atual das florestas, tá? Só para a gente poder ter uma ideia, só para a gente poder fazer uma leitura. Vamos pegar aqui a América do Sul, que é exatamente o continente onde está o Brasil, tá? Na América do Sul está dizendo o seguinte: 2,9 milhões de quilômetros quadrados já foram desmatados na América do Sul. Quanto nós ainda possuímos? Nós possuímos 6,8 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então nós temos aí praticamente, né, 1/3 da nossa área de floresta foi desmatada. Temos aí 6,8 milhões, né, nesse caso. Muito bem. Tendo em vista essa análise, vamos ver o que se pede, tá? Letra A. Em quais continentes mais da metade, veja, mais da metade das florestas foi devastada pela ocupação humana? Qual foi mais da metade devastada? Gente, visualmente já fica muito claro você ver qual foi mais da metade que houve devastação. Veja aqui, por exemplo, o caso da Ásia, não é? Só você olhando, por isso, essa é a beleza do gráfico. O gráfico ele já te mostra de cara onde é que você tem aí os pontos mais agudos, né, de devastação. Então, a Ásia já é uma delas. A África também teve aí uma grande área muito devastada nesse caso, não é? Então, você já consegue pegar a Ásia, mais da metade foi devastado, olha lá, 10,8 devastada e preservada, o que ainda existe, 4,3. Olha só de olhar você já vê quais, né? Obviamente, como ele quer da metade, você vai simplesmente somar. Por exemplo, no caso da Ásia aqui, você vai pegar
10,8 com 4,3, vai dar aí 15,2 nesse caso, né? 15,2. Olha, 10,8 é mais da metade do que 15,2. Por isso que a Ásia, ela vai entrar aí na nossa conta. Veja aí o caso da África. Na África eu tenho 4,5 e 2,3 que ainda preserva. 4,5 mais 2,3 vai dar 6,8. Então 4,5 mais da metade foi aí devastada. Vamos pegar outro caso. Vamos pegar aqui o caso aqui da Europa. Na Europa ainda tem preservado 9,6. Desmatou-se 6,8. Vamos ver se esse 6,8 é mais da metade, tá? 9 com 6 dá 15, não é? Isso daqui tá dando, então, 16 e pouquinho, 16 e uns quebrados, por causa do 0,8 e 0,6, né? Então, 6,8 não tá aí mais da metade, tá? Não tem mais da metade. Por aí vai, assim você faz sua análise, tá bom? Letra B. Qual a área atual de floresta no mundo todo? Gente, para você poder pegar a área atual de floresta, é muito simples. Basta você somar 0,9, que é o que tem ali na Oceania, mais 4,3, aqui está dando 5,2, não é? Mais o que tem ali na África, que é 2,3, mais da Europa, 9,6, mais na América do Sul, 6,8, mais aí na América do Norte e Central, ou seja, pegou ali também o México, Cuba e outros países, 9,4. Faça a soma, não é? Qual a área desmatada no mundo todo? Bom, a área desmatada, agora você vai somar o que está em vermelho. Meio, mais 10,8, mais 4,5. Isso vai ser bom para ver. Tem mais área desmatada ou tem mais área preservada de floresta no mundo atualmente, né? Bom, aqui nós temos então, as opções vão ficar Ásia, Europa, África. A área que nós temos aqui, que está preservada, é de 33 milhões de quilômetros quadrados, quando fez aquela soma, e a área que está desmatada, 28,7. Perceba que quase metade, não é? Da área que nós temos de floresta foi desmatada. Isso em 1999. Obviamente, nesse caso, a gente tem aí, né, uma atualização na qual, com certeza, gente, já passamos de metade da área desmatada no nosso planeta Terra, tá bom? Senhoras e senhores, era isso que eu queria ter te mostrado. Espero que você tenha compreendido como fazer umas questões envolvendo gráficos. Importante a leitura. É um jeito novo de ler as coisas, tá bom? Professor Francisco fica por aqui, te agradecendo demais sua presença virtual, o carinho e a paciência de sempre. E lembrando que em educação, tamo junto. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.